Atenção, senhores pais, terminou o horário para menores de 14 anos. Rock Sport Clube. Rock Sport Clube. Pode. Cast. É isso aí, galera. Começou o podcast número 6 e também começou o Campeonato Brasileiro de 2020. Teve jogos na última semana com Fortaleza 0, Atlético Paranaense 2, Curitiba 0, Internacional 1, Sport 3, Ceará 2, Flamengo 0, Atlético Mineiro 1, Santos 1, Bragantino 1, Grêmio 1, Fluminense 0. E o podcast de hoje vai analisar o início do campeonato, pedindo a visão crítica, bem-humorada e com aquele estilo papo de boteco que só o programa Rock Sport Clube tem. E para tal, convido a trupe de jornalista Fred D'Amato, Thalisson Martins, Gabriel Gontijo, Ricardo Bonfim e Maurício Mal. Rapazes, Ai. Meninos, Ai, mamãe, bacharéis, Ai. poliglotas, digam, na visão de vocês, qual foi o destaque do início da corrida do título mais importante do país? Maurício Mal. Eu sou o Nigri, ouvintes do Rock Sport Clube e colegas da mesa. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao título de bacharel Ai. que nos foi dado agora pelo Nigri, porque todo mundo sabe que baixaria é comigo mesmo. Exatamente. Então, muito obrigado, Nigri, por esse reconhecimento. As outras bichas que morrem de inveja, querida. Com relação ao início do brasileiro, não foi mais do que esperávamos. Talvez algumas expectativas fossem mais altas do que alguns acontecimentos, talvez mais baixas. Mas uma coisa é fato: o campeonato começou com a cara do Brasil. Por que eu digo isso? Por conta do adiamento do jogo entre São Paulo e Goiás, sendo que o time do São Paulo chegou a entrar em campo para disputar a partida, que não aconteceu. E não aconteceu simplesmente porque haviam 10 jogadores do Goiás infectados com a Covid-19. E aí deu-se a polêmica da discussão com relação ao tal protocolo a ser seguido, protocolo de segurança a ser seguido para os jogos. Foi um protocolo decidido por dirigentes, sem a participação, teoricamente, de um conselho médico, pelo menos não um conselho ligado aos clubes. E o protocolo é muito questionável, inclusive com relação aos prazos para as informações serem repassadas. Esse problema, essa polêmica foi gerada por conta desse prazo. Houve um problema nos exames, houve uma contraprova, e até que a contraprova foi apresentada, o São Paulo já estava em Goiânia, já estava no estádio, enfim. É complicado. E teremos outros casos desse durante o campeonato inteiro. Talvez nós corremos o risco, inclusive, de não ter o término desse campeonato. Está previsto para fevereiro. Conforme essas partidas forem sendo adiadas, não se sabe, talvez em março, abril, tenhamos o final, ou nem tenhamos o final. E quanto aos jogos, eu não quero falar do Flamengo não, tem muita gente já falando, deixa pra lá essa parada aí. Vamos falar do Grêmio e do Fluminense. Ai. O Fluminense não sentiu os 24 dias de parada, o Flamengo também ficou parado, e jogou de igual para igual, jogou relativamente bem, mas não conseguiu segurar o Grêmio. Diego Souza, o interminável, botou a bola para dentro, e é isso que conta. Lamentamos, mas não muito. Fala, Migre, fala, galera ligada aqui no Rock Sport Clube. A grande procissão começou. Sim, a grande procissão Brasileirão, aquele campeonato que a gente fica esperando para poder zoar o coleguinha,
para poder jogar cartola, para poder ter jogo quarta, quinta, sábado, domingo, segunda. É futebol todo dia e é disso que o povo gosta. De uma maneira um pouco diferente, afinal de contas, estamos no meio de uma pandemia e, por falar nisso, logo na primeira rodada nos surpreendemos com um jogo que foi adiado justamente por conta do alto número de jogadores infectados. A gente sabia que isso poderia acontecer, mas logo na primeira rodada assusta um pouco a gente, mas a gente torce que isso tenha sido realmente um caso isolado e que não venha acontecer outras vezes. O que a gente pôde observar nessa primeira pincelada de brasileiro é que os times ainda estão se arrumando, muitas peças, muitos jogadores recém-contratados não entraram em campo ainda, grandes favoritos ainda não se estabeleceram, ou porque, no caso do Flamengo, tem um técnico novo, completamente descacetado da cabeça, que botou todo mundo para o ataque. Em outras questões ali você tem jogadores que ainda estão fora do ritmo, campeonatos regionais que não deram ritmo aos times. Em outros casos, no caso do Carioca, por sinal, o campeonato regional que se apressou em voltar e deixou uma lacuna de um mês até o início do Campeonato Brasileiro. Então é muito cedo da gente cravar que esse time é bom, esse time é ruim, esse tem muito a melhorar, esse tem muito a piorar. O que eu vejo é um Atlético Mineiro muito organizado, porém com um elenco de certa forma limitado, figuras desconhecidas, jovens jogadores, mas que podem surpreender. Gostei muito da postura do Atlético Paranaense. O RB Bragantino vai ser um time que vai incomodar, apesar de que eu acho que no meio do campeonato, mais pro final, não vai ter força para se segurar lá em cima, mas posso também estar enganado. No mais, a gente precisa de tempo para poder avaliar um pouco mais esses times. Está tudo muito confuso, muito no início, muito diferente, sem torcida, ou seja, o fator mando de campo também não diz muita coisa. Eu acredito que o que vai dizer mais não é nem o mando de campo por conta da falta da torcida, e sim a qualidade do gramado, a forma como os times jogam. Hoje a gente tem muitos times que jogam em grama sintética, como eles vão jogar fora da grama sintética, e o contrário também. O Brasileirão promete, apesar de estarmos num ano completamente diferente. Eu acredito que vai ser um campeonato muito interessante e eu tenho fé que os times cariocas não vão fazer feio. No caso do Flamengo, é favorito ao título, mas os outros três eu acredito que não vão fazer feio e vão buscar alguma coisa, vão almejar alguma coisa nesse campeonato que não seja o rebaixamento. Pelo amor de Deus. Valeu, Migre, aquele abraço. Beleza, D'Amato. Agora, Ricardo Bonfim. Ricardo Bonfim. Fala, Migre, fala aí, bacharéis do Rock Sport Clube. Olha, galera, o Campeonato Brasileiro começou, verdade e tal. E só para falar logo, já que todo mundo já deu bastante detalhe, vou dar só mais opinião mesmo. Sobre o caso do São Paulo, eu só deixo uma pergunta no ar, né? O caso do jogo entre Goiás e São Paulo que foi adiado. Por que o jogo do Goiás foi adiado, enquanto que na sexta-feira na Série B, o CSA, que teve 9 jogadores testados positivos, jogou contra o Guarani, né? Sem esses jogadores, é claro, e ainda conseguiu vencer, tá? O clube paulista, né? Por isso que não teve um prejuízo esportivo para o clube alagoano, mas o Goiás, né, não jogou e talvez até não tá pensando em não jogar essa próxima rodada. Seguindo, já que a gente falou de Nordeste, um outro destaque dessa primeira rodada, sem dúvida, também foi o Sport, que venceu o campeão da Copa do Nordeste, a Champions League, né, o Vozão, o Ceará, com um pênalti que alguns aí questionariam, mas estava para ser rebaixado no Pernambucano. Olha pra gente ver a diferença de nível. E só pra falar um pouquinho mais dos jogos, acho que essa primeira rodada, pelo menos esses 6 jogos da primeira rodada, mostram um fator que alguns já tinham visto, percebido, né, com a volta dos campeonatos nacionais nos países europeus, que é a força da torcida. Gente, de 6 jogos que a gente teve, em 4 os visitantes arrancaram pontos dos times mandantes, dos times da casa,
né? Tirando o RB Bragantino e Santos, que foi empate, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e teve mais um agora que eu não tô lembrando, mas foram 3 vitórias de times visitantes: Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Internacional, né, com gol do Paulo Guerreiro. Destaque, claro, para o jogo do Atlético Mineiro com o Flamengo, atual campeão, Flamengo, o time da massa, acabou perdendo para o Atlético Mineiro do Jorge Sampaoli, que mostrou que vai vir aí para brigar pelo título. Já no Flamengo, o Torrente, a expectativa parece que se confirmou, né? Afinal de contas, aquele programa ele baixa as coisas, então o Torrente baixou um pouco o futebol do Flamengo. Mas vamos ver se melhora daqui pra frente, e fica também a expectativa para a estreia dos outros cariocas que ainda não jogaram nessa primeira rodada, vão jogar no meio de semana, principalmente o Botafogo, que tá sem Pedro Raul e Cícero, ambos que também tiveram Covid. Valeu, galera, um abraço! Agora é a vez do menino de ouro, Michael Thalisson Jackson Martins, com as suas fontes, com a sua informação para o Rock Sport Clube. Thalisson Martins, é com você, bicha! Fala, amigo e ouvintes ligados aqui no Rock Sport Clube. Rapaz, começou o Campeonato Brasileiro, Brasileirão, né? Temos o atual campeão Flamengo, que tropeçou na própria soberba, perdeu dentro de casa com um gol contra do aniversariante, hein? Felipe Luiz. Rapaz, comemorar aniversário assim é pior do que comemorar o aniversário dançando com a irmã. Que situação. E o tricolor das Laranjeiras, hein, rapaz? Fluminense, como já era esperado, perdeu, né? Pintou campeão. Só não concorda quem é clubista. Mas até que foi pouco, né? 1-0. Gol do Diego Souza, cria de Xerém. Inclusive o time do Grêmio, vários ex-jogadores do Fluminense, né? E a lei do ex funcionou, apesar que o Diego Souza tem várias ex, né? Tipo o Renato Gaúcho com mulher, várias ex. Então, vitória do Grêmio, o jogo foi legal, o Fluminense poderia ter empatado. E com relação ao jogo do Flamengo, foi um jogo equilibrado, hein? Agora, o nosso querido Torrent, o Dorime Torrent, rapaz, vai ter trabalho, hein? Mas eu me lembro também que o Jesus estreou o Flamengo tomando uma bordoada, né? No Bahia de 3-0, e acabou que o Flamengo foi campeão de tudo depois. Então acho que a torcida rubro-negra não precisa ficar tão desesperada assim, não. Acredito que ele vai conseguir fazer um bom trabalho. O objetivo dele é tentar superar o Jesus. E acima de Jesus, só Deus. Então vai ser difícil. E o Vascão, hein? E o Fogão, hein? Será que vai bem no campeonato? É ruim, hein? Vamos aguardar, né? Expectativa dos cariocas, somente o Flamengo de começar bem e terminar melhor ainda. Já Fluminense, Botafogo e Vasco, sinceramente a briga pode ser lá embaixo. Lá no Z4. Fala sério, mulambada. O Vasco entende bastante, hein? 3 rebaixamentos em pouco tempo. Ai, mamãe! Toda semana estaremos trazendo para você, amigo ouvinte, uma pauta relevante do mundo do esporte. Você poderá nos acompanhar pelo Facebook e YouTube, pela extensão Programa Rock Sport Clube, facebook.com/Programa Rock Sport Clube, e assim para os demais canais, tá? Em setembro estaremos também pela rádio Nossa FM, em Minas Gerais. E em breve estaremos divulgando outros canais, outras rádios que também serão vinculados ao programa. Por hora, obrigado pela confiança e audiência. Até a próxima. Rock Sport Clube. Rock Sport Clube. Pode. Quer.